Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Pocket de Flow. Hoje a gente está aqui com o meu colega Matheus e com o Moacir Tozin, que é superintendente comercial na SESC Seguros. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Moacir. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, né? Eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre a sua trajetória na SESC e o que a SESC é, né? Tá bom, eu que agradeço, Suelen e Matheus, pelo convite. A SESC é uma seguradora de crédito e garantias, presente no Brasil aí já desde a virada do milênio e que funciona há muito tempo na Europa e em outros países. A SESC é uma sigla e significa Companhia Espanhola de Seguro de Crédito à Exportação. Ou seja, há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, o governo espanhol ele queria ao mesmo tempo incentivar as exportações espanholas, que a gente diz, né, a internacionalização das empresas, e ao mesmo tempo dar uma segurança para esse exportador. Então criou-se a seguradora, que ela justamente protege essas vendas a prazo que as empresas fazem para os seus clientes fora do país. Bacana, Moacir. Obrigado primeiramente pela presença. Suelen também, obrigado. Moacir, a gente sabe que muitas empresas exportam, porém elas não conhecem sobre o seguro de crédito de exportação. E eu queria que você comentasse um pouco qual que é a importância do seguro de crédito para exportação para os exportadores que não conhecem esse segmento. Sim, sem sombra de dúvida, os dois grandes benefícios, Matheus, é a proteção da carteira, você poder vender com a garantia do recebimento e a alavancagem de vendas. Você poder prospectar novos mercados, aumentar limites de clientes através de uma seguradora internacional que só faz isso no mundo inteiro e muito especializada no segmento. Então, o seguro, a gente fala muito do seguro, mas na verdade é um produto financeiro, né? Onde a seguradora ela faz uma análise de crédito da carteira dos clientes da empresa, vai ser atribuído limites de crédito para cada um dos devedores ou para cada um dos importadores, e dentro desses limites a empresa ou o segurado poderá vender com a garantia do recebimento. Então, a gente sabe hoje a dinâmica das empresas, né? Toda empresa hoje possui um departamento de crédito e cobrança dentro, né? Às vezes até com uma estrutura muito grande, com muitas pessoas. A gente brinca, são verdadeiras estruturas de banco dentro das empresas para analisar crédito, para vender a prazo e para cobrar quando o cliente deixa de pagar. E por mais que você faça isso da melhor forma possível, o risco de crédito está sempre dentro das empresas. A gente fez um estudo, já fazem alguns anos, analisando os ativos de uma empresa, e normalmente a maioria das contas do ativo elas já tem uma proteção, um seguro que cobre a indústria, a empresa em si, contra um seguro de incêndio, os veículos da empresa, né, tem o seguro da frota de veículos, N situações. E o contas a receber, que em muitos casos é o principal ativo de uma empresa, até então não existia uma ferramenta ou para ela poder transferir esse risco. Então foi aí que, né, surgiram esses departamentos de análise de crédito e cobrança, mas hoje a notícia boa é que existem as seguradoras e que elas fazem esse trabalho. Então você pode transferir justamente esse risco de crédito para uma seguradora especializada que só faz isso no mercado. E além do seguro de crédito de exportação, tem o seguro de crédito interno também, né? Você Exatamente. poderia explicar qual é a diferença entre esses dois? A diferença básica é a localização do cliente devedor. Então, no mercado doméstico, ele está no Brasil, e no mercado de exportação em qualquer lugar do mundo. A gente não o seguro ele é dividido, então a gente faz em duas apólices. Uma apólice para o mercado doméstico e uma para exportação. Não é feito todo única apólice para cobrir os dois mercados. Claro que no mercado nacional a moeda é o real, que a gente faz, o prêmio é pago em real, a indenização, uma eventual indenização é paga em reais. Já no mercado, a exportação, a moeda é dólar. Então, toda a negociação, os limites de crédito são solicitados em dólares, porém, na hora de pagar o prêmio ou receber uma indenização, é fechado o câmbio do dia e aí você recebe e paga em reais, obviamente. Entendi. Moacir, e analisando assim,
indo mais a fundo na parte do seguro para exportação e também mercado interno. Quais os riscos que o seguro cobre? E você poderia fazer uma relação para a gente? Sim. Quais são os... Basicamente é o seguro, é o risco comercial. Então, certo. O que a gente fala é o que cobre efetivamente o seguro de crédito. Ele cobre uma eventual falta de pagamento do cliente devedor. Então, a seguradora, ela presume que todo o processo de venda foi feito. Teve um pedido do cliente, né? A mercadoria foi preparada, foi entregue, o cliente aceitou a mercadoria, na hora de pagar, ele teve um problema. Às vezes é um problema pontual, às vezes é um problema da empresa, enfim, independente do que for, aí que entra o seguro de crédito. É o seguro contra a falta de pagamento. Esse seria, Matheus, o risco comercial que a gente fala, né? O risco do cliente honrar seus compromissos. Claro, e esse é o risco que a gente cobre no mercado doméstico, no seguro de crédito interno, o seguro de crédito doméstico. Já na exportação existem dois riscos, que é o risco comercial, esse mesmo risco do mercado interno, porém também na exportação tem o risco político, ou seja, é o risco do país ter algum problema, declarar uma moratória, alguma situação, e o que mais ocorre é de não remeter as divisas para o fornecedor. Então, o cliente faz a venda para o importador paga, porém, esse pagamento fica retido e o fornecedor acaba não recebendo. Então, esse seria um conceito de risco político. A SESI, ela faz uma pré-análise, obviamente, de risco político e ela sinaliza para as empresas que querem contratar o seguro antecipadamente quais são os países que têm cobertura e os países que não têm cobertura. Mais próximo nosso, América Latina, historicamente, Cuba nunca teve cobertura. A Venezuela também, no passado, eu já estou há 20 anos nesse mercado. Eu peguei a época que cobria a Venezuela, hoje, obviamente, não cobre mais. E, recentemente, mais a Argentina e Bolívia, né? Uhum. A Argentina agora meio que saindo um pouco do problema, a Bolívia com um pouco mais de cuidado aí que a seguradora está tendo. O Milei está consertando a casa lá. Bem legal. E se eu quisesse fazer um seguro de crédito de exportação hoje, o que eu preciso apresentar para você? Qual a documentação ou os dados que eu preciso apresentar para você? Suelen, é bem simples. Um questionário de seguro com algumas informações da empresa, dados de faturamento, relação de clientes, histórico de perda e inadimplência. É uma informação muito importante para a seguradora. A gente faz uma cotação. Então, a gente sempre inicia o processo através do questionário. Importante deixar claro que quando você vai pedir um limite de crédito para a seguradora, você não precisa encaminhar nenhum tipo de documentação, basta nos informar o CNPJ, se é um cliente no Brasil, ou o código fiscal, se é um cliente fora, além, obviamente, do nome da empresa, qual o limite de crédito que você quer e o prazo máximo de pagamento. Com essas informações, a seguradora vai atrás das informações cadastrais e financeiras de cada cliente para justamente fazer essa análise. Claro que se a gente não encontrar nenhum tipo de informação, nós podemos voltar com o segurado e pedir para que ele, perguntar para ele se ele pode nos encaminhar um balanço, um balancete, alguma coisa recente para a gente poder analisar aquele cliente. Até porque o nosso negócio é a aprovação de limite. Se eu não aprovar limite de crédito, não tem apólice de seguro de crédito. Mas, claro, a gente vai aprovar dentro da política de concessão de limite da seguradora. Então, obviamente que empresas com patrimônio líquido negativo, com restrições severas ali e tal, não vai ser aprovado o limite. Empresas recém-constituídas também. Agora, todas as demais, a gente pode analisar e eventualmente, mesmo que a empresa tenha algum problema, ela pode justificar, às vezes já resolveu, não deu baixa, a gente tem como conversar sobre isso para tentar aprovar o limite que ela necessita. E essa apólice, ela é de renovação anual, conforme isso todas mesmo. as outras? Ela é uma apólice anual, então no início faz um pouquinho de confusão, porque cada cliente que vai estar na apólice vai ter um limite de crédito aprovado, né? Não é uma apólice, vou abrir uma apólice, posso vender para quem eu quiser. Não. A seguradora precisa analisar cada cliente. E o risco da operação não é quem contrata a apólice, é a carteira de clientes efetivamente.
E aí, a apólice é anual. No início da vigência, a gente faz uma projeção de faturamento para os próximos 12 meses e chegamos a uma taxa, né? Essa taxa, claro que no mercado interno ela é um pouco menor, né? Pela proximidade, pelas informações. No crédito de exportação um pouco maior, mas até vou chutar valores aqui para vocês terem uma noção. No mercado interno ela varia de 0,2% a 0,5%. E no mercado de exportação um pouquinho mais, pode ser de 0,4% a 0,8%, às vezes chegando a 1%. Claro que isso depende muito da quantidade de cliente, do faturamento, principalmente da qualidade dessa carteira de devedores, né? Para a gente estruturar isso. Então, e aí a gente vai fazer essa leitura durante um ano, né? Faz uma projeção de faturamento, o cliente paga um prêmio inicial, que ele é parcelado em 4 vezes trimestrais e sem juros, e aí mensalmente ele vai fazendo as vendas e notificando para a seguradora. E aí a gente vai acompanhando o que ele pagou de prêmio com o que ele deveria pagar e vai mostrando isso através de um sistema mensalmente para ele poder acompanhar como funciona. E eu fiz uma venda, eu tenho um prazo para notificar vocês que eu fiz essa venda? Mensal. Eu fecho todas as vendas do mês e te Isso passo um mesmo, relatório. Isso mesmo. Então, uma apólice que começa no dia 1º de janeiro e vence 31 de dezembro, todas as vendas que você faz em janeiro, você tem até o dia 28 de fevereiro para notificar a seguradora. As vendas de fevereiro até o dia 30 de março e assim por diante. Então, a gente vai acompanhando todas as vendas que são feitas ao longo do ano. Interessante. Muito, muito importante as informações que você falou, Moacir. Me surgiu uma dúvida aqui no meio da conversa. A gente sabe que tem muitos madeireiros que olham e falam assim, olha, a nossa produção não é tão alta, a gente não tem um volume de venda tão alto quanto a gente acha que precisa de uma apólice desse padrão. Ao seu ver, qual o perfil da empresa que tem essa capacidade de poder solicitar um seguro dessa parte? Faturamento, olha, acima de X mil já é recomendado, um indicativo, porque às vezes a pessoa para e pensa, nossa, será que compensa eu fazer isso? Será que vale, né, eu pagar Sim. todo esse valor? Porque a gente olha geralmente o que vai pagar o boleto no final do mês, né? Não, boa pergunta, Matheus. Na verdade, é assim, a SES é uma seguradora muito flexível. Então, a gente consegue analisar as informações e estruturar uma apólice para vários tipos de clientes, tá? Claro que a leitura nossa é por faturamento, né? Então, normalmente uma apólice para o mercado externo começa lá $1 milhão, eventualmente a gente consegue até fazer um pouco menos. Do mercado interno a gente fala R$10 milhões de faturamento anual. Anual, tá? Sempre ano. Então, são algumas linguagens que a gente tem, né? A gente fala de faturamento, a empresa já pensa no faturamento mensal, a gente fala anual. Quando a gente fala também de algumas outras questões, o prazo, a gente considera sempre o prazo máximo de venda. Então, se ele vende 30, 60, 90, a gente quer saber 90 dias, né? E é muito comum na empresa, quando a gente visita, se fala, qual que é o teu prazo máximo de venda? E ele responde, meu prazo médio é 60 dias. Então, a linguagem da empresa é prazo médio, a nossa é prazo máximo, é só esses alguns cuidados que a gente tem que ter, né? E claro, e o importante dessa tua pergunta, que eu me lembrei de outra coisa, a carteira de clientes sempre pessoa jurídica, né? Então, a gente faz as análises de crédito de balanço, balancetes ali, para poder aprovar os limites de crédito. Então, uma empresa que tenha clientes, pessoa jurídica, e que tem interesse de estruturar uma apólice, pode entrar em contato com a SES. A gente tem condição de elaborar um orçamento, alguma coisa, para estruturar. Claro, às vezes, pela própria disposição dos dados do questionário, a gente se acha que é inviável, a gente senta com o cliente e mostra por que não daria para contratar, mas normalmente a gente consegue fazer algum desenho e apresentar alguma cotação. Certo. E no teu ponto de vista, né, com todo o caos logístico que está no país aí, como que isso afeta essa questão de seguros para vocês, assim? Totalmente, né, Suelen, porque hoje qualquer problema que tem em qualquer canto do mundo, ele pode afetar uma empresa aqui
dentro, porque as empresas estão muito conectadas, o mundo, né? A gente falava da globalização lá atrás, mas é a internacionalização mesmo, né? Então, é um risco muito grande, porque e isso é uma coisa engraçada que a gente comenta muito no dia a dia, né? Nas visitas. O pessoal fala, poxa, eu gostei do produto, achei muito interessante e tal, mas eu não vou contratar porque minha inadimplência é 0. A gente até brinca, né? Então, ele está dizendo... Não vou contratar, não vou renovar o seguro do meu automóvel porque eu não bati o ano passado. A analogia é mais ou menos essa. Mas, e aí a gente analisa justamente essa questão do risco. Então, o risco de crédito para nós vem daquela curva ABC, onde você vê a concentração e a pulverização da carteira. Quanto mais pulverizado você está, menor o risco. Então, se alguém me falar assim, não quero contratar o seguro de crédito porque minha carteira é muito pulverizada. Esse é um argumento válido. Agora, quando você está concentrado, realmente você tem um risco maior. E claro que, às vezes, isso na cultura do seguro no Brasil é um pouco difícil, porque os clientes mais concentrados são os maiores clientes, que já existe um histórico de relacionamento e tudo mais. Sim. Mas o histórico de relacionamento é um mitigador de risco, mas não garante que ele vai continuar pagando para frente. Mas se o mercado vira... Exatamente. Amigos, negócio à parte. Exatamente. Então, a gente vê vários exemplos, né? Várias empresas, as recuperações judiciais que acontecem, todo dia tem uma recuperação judicial. Batemos recorde esse ano passado, né? Recorde. Então, é exatamente isso. Não é só o fator logístico. Qualquer questão que aconteça no mundo, uma guerra, pode afetar qualquer empresa em qualquer lugar. Então, a gente considera realmente seguro de crédito uma ferramenta muito importante hoje no dia a dia das empresas. E Moacir, até interessante, né? Surgiu uma outra dúvida aqui. A gente sabe que os bancos, eles analisam vários fatores para conceder um crédito a uma empresa, principalmente para capital de giro, para novos projetos, expansão. Ao seu ver, o seguro de operação ajuda os bancos a liberarem mais créditos para as empresas? Você acha que tem uma correlação entre os dois ou não faz sentido pensar nisso? Matheus, faz sentido. Faz sentido, porque a partir do momento que você tem uma carteira de cliente segurada por uma seguradora internacional de crédito que só faz isso no mundo inteiro, e você eventualmente precisa fazer uma operação, muitas vezes de desconto do próprio recebível que está segurado, é possível fazer uma estruturação financeira. Nós temos cláusulas de beneficiário que dá para beneficiar diretamente o banco e estruturar. Não vou dizer que isso é uma realidade do mercado, sim, até porque o banco... aí eu volto sempre na questão cultural, né? Então, o banco, dentro dos spreads bancários, sempre tem o risco da operação, e é óbvio que vai ter. E ele precifica isso. E ele precifica isso, então já está precificado. E hoje você tem uma outra ferramenta que poderia, né, mitigar esse risco e estruturar isso de uma forma melhor. Então, claro, esse assunto a gente fala de banco, mas fala muito em FDICs, em fundos, em outras instituições financeiras que acabam fazendo alguns desenhos, né, para conceder crédito e tendo uma pólice de seguro de crédito por trás para proteger. E voltando à questão do crédito de exportação, como que funciona? Aconteceu algum problema, o cliente não me pagou. Como que funciona para a gente acionar vocês para resgatar esse seguro? Perfeito, Suelen. Então, o segurado ele tem 2 obrigações com a seguradora para não perder a cobertura do seguro. A primeira, como eu falei, é aquela notificação mensal das vendas, né, que ele tem que fazer. E a segunda, quando ele vendeu a prazo e o cliente não pagou, a seguradora concede, a partir desse vencimento, até 60 dias para ele notificar a seguradora. Então, claro, por que até 60 dias? Porque é o prazo que a seguradora concede para as empresas fazer aquela cobrança comercial com o cliente, como elas fazem hoje em dia normalmente, né? A palavra mágica aqui é o até. Então, se você quiser fazer essa cobrança e avisar a seguradora mais para frente, você pode. Agora, se você já de imediato quiser notificar a seguradora, você pode notificar. Feito a notificação, a seguradora ela tem 120 dias para te indenizar 90%, que é o produto tradicional que a gente tem.
Eu sei que quando você escuta isso pela primeira vez, traz até uma conotação negativa. Puxa, vai demorar 4 meses para indenizar 90%. Por que isso? Porque a seguradora, nesses 120 dias, ela vai entrar em contato com o teu cliente para fazer uma gestão de cobrança. E se ela tiver êxito nessa gestão, ela te devolve integralmente o valor. Se ela recuperar integralmente, ela te devolve integralmente. Ou seja, é uma prestação de serviço. Agora, se ela não conseguir recuperar, passados os 120 dias, ela te indeniza 90%. Aí muita gente pergunta também, por que 90% e não 100%? Porque o segurado, ele coparticipa com a seguradora no risco, né? Então, ele coparticipa em 10%, a seguradora cobre 90%. A ideia disso é o conceito tradicional de seguro. Um seguro que você contrata, ele é feito para repor o bem. Então, a gente... quando fala de cobrir 90%, a gente cobriria os custos de produção, de armazenamento, enfim, e deixaria, teoricamente, a margem da seguradora de fora do negócio. Até porque, se a seguradora fosse cobrir integralmente, abriria uma possibilidade de fraude, coisas desse tipo, porque você poderia vender para o cliente ou para a seguradora, tua margem estaria preservada. E os 60 dias, bem importante, é da data do embarque, que a carga embarcou, né? Isso. Não, é assim, a data da venda é a data do embarque. Isso. Aí vai ter o vencimento que o cliente tem que pagar. Os 60 dias é após o vencimento da fatura, não sei como você chama. Da fatura. Da fatura. Então, venceu a fatura, ele não pagou, em até 60 dias você tem que notificar a seguradora. Eu dei o exemplo mais radical, que é o aviso de sinistro, né, o aviso de falta de pagamento, mas pode ser feita uma prorrogação também. Então, em alguns casos ali, se for um problema pontual, alguma situação que demora, como se comentou um pouco antes ali, de chegar a mercadoria, é possível fazer uma prorrogação desse prazo e aí acerta um novo vencimento para ele pagar. Se ele não pagar, aí vem de novo os prazos ali. E eu só tem um limite que eu posso prorrogar ou não, eu posso prorrogar quantas vezes for necessário? Eu vou te responder assim, não existe limite. Claro que para a seguradora, se você está prorrogando, quer dizer que você tem uma perspectiva de recebimento, né? Então, você pode prorrogar várias vezes. Agora, pelo outro viés, se o cliente está com um problema e não vai te pagar, quanto antes você avisar a seguradora, melhor, porque a perspectiva da gente eventualmente conseguir recuperar alguma coisa é maior, né? Quanto antes a gente entrar em contato com o importador. Bom, me surgiu uma dúvida também aqui de novo durante a conversa. No caso, passado todo o processo, vocês vão até o cliente, ressarcem a empresa exportadora e depois desse passo, é feita uma cobrança para o cliente no destino ou de quem que não pagou? Como que é feito esse processo legal no destino da carga? Mateus, normalmente essas cobranças são extrajudiciais, tá? A própria seguradora tem o departamento de cobrança, ela vai entrar em contato. É importante falar, a SESI tem presença física na Europa, na Espanha, que é a nossa sede, em Portugal, aqui no Brasil, México, Colômbia, Peru, Chile. Então, eu diria que a gente está muito presente em lugares estratégicos ali para auxiliar também nessa cobrança. Então, se você vende para uma empresa da Colômbia, quem vai cobrar essa empresa é o próprio analista nosso lá da Colômbia, que está mais próximo, às vezes conhece a empresa e tudo mais. E isso facilita bastante esse trabalho. Sim. Tá? E me fugiu o que você tinha me perguntado. No caso, o cliente não pagou e a seguradora ressarciu a empresa. Sim. Vocês vão atrás judicialmente do cliente? A nossa cobrança, como eu falei, ela é extrajudicial. Dependendo do caso, se for um valor, né, relevante, a gente pode também entrar judicialmente. E o importante é isso, se a seguradora indenizar o cliente e eventualmente lá na frente a seguradora conseguir recuperar esse crédito e recuperar integralmente, ela devolve esses 10% que ficaram em abertos ali para o próprio segurado. Entendi. Porque aí é justamente o conceito da prestação de serviço. Ela está prestando um serviço de cobrança. Se ela recuperar integralmente, ela devolve para o segurado esse valor. Me vê essa dúvida aqui, por exemplo, num sinistro de carro hoje.
Se uma pessoa sofre um acidente, ela vai atrás da pessoa que causou o acidente para cobrar. Eu fiquei na dúvida, será que isso acontece também? Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, o processo é esse, um processo bem transparente ali. A seguradora tenta, né, fazer a cobrança. Se conseguir recuperar, obviamente, é melhor para todo mundo. E se não conseguir, aí indeniza, mas também para o próprio cliente, né? Quando existe uma indenização, esse cliente fica bloqueado no nosso banco de dados. Se alguém pedir limite para ele, não vai mais ter limite. Então tem uma série de aspectos ali também que o próprio segurado pode aproveitar quando vai cobrar o cliente. A ideia, existe uma coisa muito importante no seguro de crédito que é a confidencialidade, né? Tanto das informações que o cliente passa para a seguradora através do questionário de seguro, que se ele quiser, inclusive, formalizar, a gente tem o contrato pronto, e também do segurado para o cliente. A ideia é que o cliente não saiba que ele tem uma pólice de seguro de crédito, né? E normalmente essa informação é colocada no momento de sinistro. Então, o segurado ele tem uma carta na manga para cobrar o seu cliente, dizer, meu amigo, eu tenho interesse em continuar vendendo para você, né? A gente trabalha aqui há tantos anos, só que eu tenho uma pólice de seguro de crédito. Então, se a gente não acertar agora, eu vou receber da seguradora e você vai se entender com a seguradora. Então, funciona ainda como uma última cobrança ali do cliente para tentar acertar o que ficou em aberto. Uma pressão, exatamente. E existe uma porcentagem muito grande, assim, que vocês não conseguem recuperar de forma alguma com o cliente? Tipo, tem uma margem, assim, uma porcentagem? Sueli, você não vai acreditar no que eu vou falar, mas o percentual de sinistralidade de uma pólice de seguro de crédito é igual ao do automóvel. É em torno de 60%, 65%, 70%. Nossa. A mesma sinistralidade que é esperada no automóvel é esperada no seguro de crédito. Caramba. Com toda a análise que é feita pela seguradora, tudo isso que é feito tem sinistralidade. Por quê? Justamente por tudo que a gente conversou aqui, né? Hoje os mercados são muito dinâmicos, enfim, problemas de gestão, problemas de guerra, problema de logística, problema de tudo pode afetar uma empresa e fazer com que ela, mesmo sendo uma boa pagadora até aquela data, deixe de pagar um dia. E toda essa mudança global que a gente está passando agora, uma mudança num cenário que está polarizando mais para o Ocidente, Oriente de novo, China, Rússia, Estados Unidos. Como que você vê que vai ficar essa tendência para o seguro de exportação? Você acha que as seguradoras tendem a ter uma certa cautela na hora de fechar alguns embarques, na hora de liberar crédito? Como que você vê o futuro desse mercado? Matheus, veja, a questão do risco comercial permanece a mesma sempre. Vai ser analisado as informações da empresa, cadastral e financeira, para poder chegar num limite de crédito. Essas questões mais políticas envolvem justamente o risco político, né? De você poder ter a cobertura para um país ou não. Antes da guerra da Rússia e da Ucrânia, nós aprovávamos limite normalmente para esse país. Depois da guerra, já fica muito difícil, né? Não tem nem como. Então, e tudo isso que eu falo, na verdade, é uma linguagem do próprio mercado, não é específico da SESI. O mercado de seguro de crédito, ele analisa dessa forma esses países, né? Esses mercados aí de uma forma bem abrangente. Moacir, em quanto tempo demora, né? Primeiro contato que eu tive com vocês até a pólice estar de fato ativa? É relativo, porque existe um prazo inicial das análises dos clientes, né? Então, sempre quando uma empresa faz uma cotação, a gente já faz gratuitamente uma análise de 10, 15 devedores da carteira para ela ter uma ideia de como funciona a política de crédito da seguradora, por amostragem, né? E a partir do momento que ela concorda com aquilo e mais ou menos com as condições, a gente já coloca a pólice para rodar. Claro que no mercado externo o tempo de resposta das análises demora um pouco mais do que no mercado interno, que é muito mais fácil e rápida a informação, mas também, mesmo que demore, sempre que aprova, a gente retroage ao início do mês ou ao início da vigência para que ele tenha cobertura normalmente daquelas vendas. Ah, legal. Bom, uma última dúvida aqui. No caso, nós trabalhamos com madeira. A Audiflow focada no mercado madeireiro. E tem processos que acontecem de clientes pedirem desconto
no que a carga chega lá no destino. A gente passa um padrão para ele aceita, carrega, chega lá, não está de acordo, a gente precisa de um desconto. O seguro para esse tipo de operação, ele cobre esses descontos também ou não? Não cobre, Matheus. Olha. Isso é o famoso litígio comercial que a gente fala. Isso. Então, de novo, a seguradora cobre, depois que ele recebeu a mercadoria, tudo certo, na hora de pagar ele teve um problema. Só que na apólice da SESC nós temos uma cobertura interessante, que é uma cobertura de 50% do valor do limite dele, que se acontecer isso com um determinado cliente e ele não conseguir acertar esse litígio que a gente chama, ele pode usar essa indenização para direcionar essa carga para um outro destino. Eventualmente para trazer de volta para o Brasil, mas aí depende de onde está, fica inviável. Mas existe uma indenização para você mitigar o risco quando acontece um litígio comercial. Mas é importante deixar claro, eu sou bem transparente, tá? Não tem cobertura para litígio comercial. Encaixaria varia grossa também? Encaixaria varia grossa também como litígio? Por exemplo, perca total da carga. Durante o transporte, carregamos, tudo certinho, deu algum problema que o capitão jogou a carga no mar. Sim. Cobre a varia grossa? Não cobre. Na verdade, o que vai cobrir é o seguro que estava... de carga. Exatamente. É isso aí. Daí é outro tipo. Entendi. É bom sempre perguntar, claro, né, para não ter dúvidas, porque vai que é toda a operação, mas teve um desconto, Sim. Vou acionar a seguradora para cobrir a diferença. Aquilo que eu falo, eu só faço isso há 20 anos, você tem 500 mil coisas aí. Exatamente. E para finalizar, então, Moacir, qual o melhor canal de contato com a SESC, né, com você, né, se o pessoal tiver interesse? Sim, a gente tem o nosso site, né, da SESC, ses.com.br. Meu e-mail é mtozin, meu sobrenome, @ses.com.br. A gente está à disposição, depois eu deixo todos os meus dados com vocês. E só deixando claro, né, o seguro de crédito é uma ferramenta, é o que tem de mais moderno hoje para auxiliar as empresas no gerenciamento do contas a receber. Porque você tem uma seguradora internacional especializada para justamente trazer essa informação e dar tranquilidade para proteger a carteira, para alavancar vendas, que é o mais importante, né? E também algumas estruturações financeiras, como se falou ali, e substituição de alguns outros produtos também, né? Como a carta de crédito, que era muito utilizada no passado, hoje em alguns casos ainda se utiliza, mas uma policy, o seguro de crédito, ele é muito mais funcional e menos burocrático. Bom, Moacir, obrigado por fazer parte, por estar aqui hoje no nosso Pocket Podcast. Todos que estão vendo, acessem nosso site, vejam os nossos vídeos e pensem que quanto menos dor de cabeça, melhor. Então, o seguro de operação ajuda muito, né? Exatamente. É um prazer estar aqui contigo hoje. Muito obrigado pelo seu tempo. Suelen, também obrigado. Obrigada. E eu que agradeço. Pessoal, acessem o nosso site, woodflow.com.br, acessem o nosso canal no YouTube e vejam os nossos vídeos. Obrigado. Valeu.